Mas é claro que a preocupação é com as vítimas, as pessoas que estão para ser resgatadas ainda e com a chuva dos próximos dias, mas a gente faz um destaque econômico agora aqui na Jovem Pan. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que o governo federal poderá sim importar até 1 milhão de toneladas de arroz para manter o preço do produto estável no mercado interno, o que equivale a 1 bilhão de quilos do grão. Segundo o ministro, a compra deverá ser feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, por apresentarem menores custos e por serem integrantes do Mercosul. O Felipe falou do Mercosul agora há pouco, então abro com você essa discussão aqui no Linha de Frente. Felipe. Tiago, essa discussão é uma discussão de alta complexidade, né? E mais uma vez eu queria ouvir, né, qual é a opinião dos meus amigos liberais, né? Bom lembrar que o liberalismo entende, né, de certa forma, que o mercado se regula por si só, a tal mão invisível, não é? Aumenta a demanda, né, aumenta o preço, aí se equilibra o mercado e ele se autoajusta, né? E o que me causa certa surpresa é que estou vendo várias pessoas com pensamento liberais a favor que o Estado importe arroz para fazer com que o preço do arroz não entre na especulação, não é? Então, existem pessoas, da mesma forma que existe do outro lado que comentei aqui, existem pessoas que defendem, né, que o Estado tem que ter uma posição proativa, uma posição ativa, e arroz é um alimento essencial para a população, e se aumentar o preço do arroz, várias pessoas deixarão de consumir arroz e terão a sua alimentação nutritiva prejudicada. Isso, de certa forma, daria justificativa ao Estado de importar o arroz. Mas eu coloco uma situação, né? Os produtores do Rio Grande do Sul, eles foram mais afetados em relação à produção de arroz. Então, eles não conseguem, de certa forma, colocar o que foi salvo da produção de arroz no mercado, com o preço que ele colocaria numa situação normal, e conseguisse a rentabilidade dessa mercadoria para poder ter lucro e para poder voltar a investir, de certa forma, na lavoura. Então, o que provavelmente o produtor de arroz vai fazer? Vai colocar o preço mais alto do que o preço normal, porque ele quer, com a pouca quantidade de arroz, recuperar o dinheiro investido e fazer com que recupere a sua produção de arroz. Então, quando o Estado, de certa forma, entra nessa esfera, o que ele vai fazer? Ele vai, de certa forma, criar um desequilíbrio do mercado, né? Porque aquele produtor que sofreu a perda da sua lavoura, da sua produção de arroz, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir recuperar o valor investido. Então, eu sou contra esse tipo de postura do governo federal de importar arroz, porque eu vejo como se fosse um controle de preço, né? E controle de preço na economia, a gente sabe o que gera. Haja vista o governo do Sarney, né, que tinham fiscais indo no mercado tabelando todos os produtos. Mas eu sou a favor que o Estado seja inteligente e dê mais subsídios aos produtores de arroz, dê mais condições dos produtores de arroz reaver, né, a sua produção, reaver o seu patrimônio. O que não dá é para o Estado competir com quem mais sofreu com a perda da lavoura do arroz. Isso é inaceitável num momento como esse, né? O Felipe falou do governo Sarney e hoje também tem a Sunab, né, para fazer a reclamação do preço. E eu chamei o Felipe por causa do Mercosul, mas o Rafael Macris é o homem do agro aqui na bancada do nosso Linha de Frente. Rafael. Exatamente, eu vou na mesma linha do Felipe nesse momento. A gente não pode, num momento de calamidade, num momento em que a nossa maior região produtora de arroz sofreu um baque absurdo, em que perderam praticamente toda a sua produção. A gente sabe que o arroz ele é cultivado com água, só que a quantidade de água que chegou, que o Rio Grande do Sul recebeu nesse momento, simplesmente acabou com a produção. Rio Grande do Sul também é um polo de produção de vinho. A gente tem diversas vinícolas lá na região de Bento Gonçalves e vários outros locais do estado. Enfim, a gente precisa do governo federal, do Ministério da Agricultura, olhando para esses produtores. A gente precisa ajudar esses produtores a se reerguerem. Imagina o problema que vai ser se esses caras não conseguirem sair dessa safra, Felipe.
O governo federal simplesmente definir pela compra, e não são 1 milhão de quilos, como foi colocado aqui, o governo federal está prevendo a compra de 1 milhão de toneladas de arroz. É um volume muito grande que, na teoria, regularia o preço do mercado, mas pode atrapalhar muito os produtores do Rio Grande do Sul, e isso pode acarretar num problema lá na frente. Porque esses produtores sem estrutura para poder se recuperar, sem estrutura para poder voltar a produzir de forma competitiva, eles vão estar fora do jogo. E o que é pior, os produtores, o dinheiro ser colocado hoje para esses produtores poderem se recuperar, ou eles não conseguirem se recuperar e deixarem de produzir e lá na frente a gente não ter mais a produção deles. O mercado vai se desregular de novo e os preços vão subir novamente, porque vai ter menos produção aqui no Brasil. Então, o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, precisa repensar nessa estratégia. É claro que talvez tenha sido uma estratégia de imediato que ele pensou, mas, na minha opinião, é o caminho errado. Vamos olhar para o produtor brasileiro, vamos olhar para quem está plantando arroz aqui no Brasil. E eu não estou falando de MST, não, de gente que produz arroz orgânico para rico comer. Eu estou falando do verdadeiro produtor que alimenta o Brasil. Fala mal do MST. Eu estou falando que muita gente vai falar de MST nesse momento, mas a gente tem que dar recurso para o produtor, que coloca o arroz no supermercado e alimenta o povo brasileiro. Olha, daqui a pouco a gente segue com esse debate aqui na Jovem Pan, mas para você que nos acompanha pelo rádio, a partir de agora você vai ficar com a transmissão do outro jogo da semifinal da Champions League, um jogaço entre o Real Madrid e o Bayern de Munique. E para quem nos acompanha pela TV e pelo YouTube, a gente segue para um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com muito mais informações e debate. Agora são 3h26 minutos. Linha de frente. Jeep Commander com novo motor Hurricane e 5 anos de garantia. O que dá pra fazer com tudo que a Cepera inventa? Qualidade, novidade, criatividade, sabor pra todos os paladares. Do mais simples ao mais refinado. Vem com Cepera pra reinventar. Cepera pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Reinvente o sabor, reinvente seus pratos, reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera. Jovem Pan News. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Circula nas redes sociais um vídeo que mostra várias cabeças de gado sendo arrastadas por uma enchente. Uma das publicações afirma que a imagem foi gravada durante o temporal no Rio Grande do Sul. Mas atenção, essa informação é falsa, é fake news. As imagens circulam desde julho de 2020 e foram gravadas em Nayarit, no México. Na época, a tempestade tropical Hanna provocou enchentes em várias regiões do México e também no sul dos Estados Unidos. A checagem é da agência internacional Reuters. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Jovem Pan News, jornalismo independente. Linha de frente. Agora são 3h28 aqui na Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Seguimos com Linha de Frente. A gente debatia no bloco passado essa possibilidade do governo brasileiro importar arroz. Alguns integrantes do governo já dizem que essa decisão está tomada. E eu sigo aqui na roda o Ricardo Holtz. É uma necessidade ou não é? Preocupação demais com o preço aqui do produto no Brasil? Tiago, eu acho que nesse momento o governo precisa olhar para os produtores do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do arroz consumido no Brasil, consumido internamente. Já havia sido colhido cerca de 80% da produção do Rio Grande do Sul, apesar de que alguns silos que armazenam arroz foram também
prejudicados com essas chuvas. Então, nós vamos ter um impacto e esse impacto vai chegar na mesa do cidadão brasileiro. Acho que essa decisão do governo é precipitada, não é acertada. O governo tem que olhar para os produtores, tem que ajudar esses produtores, que pode gerar um grande problema lá na frente se esses produtores não tiverem um auxílio, porque arroz é negociado a preço futuro, tem toda uma complexidade na perda desses produtores aí. O governo tem que estar junto com os produtores no Rio Grande do Sul. Esse é o meu ponto de vista. O governo importar 100 toneladas de arroz, isso, Rafa, mais ou menos? Não, 1 milhão de toneladas de arroz pode, inclusive, causar um efeito futuro muito grande. Então, com relação a isso, não concordo com essa decisão do governo. Imagino que ela foi falada aí de forma mais assoldada, até porque nenhuma outra decisão de apoio ao Rio Grande do Sul ainda saiu. O plano vai sair um pouco mais à frente, né? Poucas coisas estão chegando do governo federal ao Rio Grande do Sul. Então, essa decisão de já comprar o arroz é preocupante, talvez pelo fato de que o arroz seja um dos grãos mais consumidos pelos brasileiros, e certamente toda essa perda que teve no Rio Grande do Sul vai impactar uma pressão inflacionária aqui no Brasil que deve acontecer. Sérgio, complementando essa discussão sobre o arroz aqui no Brasil e a possibilidade da alta dos preços, porque o sul do país é um dos maiores estados produtores do Brasil, não quer demais lembrar. Ô, Thiago, a conta é muito simples. Antes de falar dos preços, eu acho que primeiro você que está em casa tem que pensar como foi a conversa aí do ministro da Agricultura. Nossa, gente, tem uma tragédia, vai faltar arroz, vamos comprar arroz de fora, vamos importar. Pô, será que essa é a solução? Será que é algo assim tão simplório, tão raso, intervencionista, que ia acabar ali com a questão do livre mercado? E aí o PP estava comentando sobre a mão invisível. O mercado se regula assim. Quando você tem um produto que está caro, o que você faz que está em casa? Você não compra. Ou se não tiver arroz, você morre. Você não consegue substituir o arroz por batata doce, por milho, por mandioquinha. A vida é assim. Eu queria ter uma Ferrari, não tenho. Eu tenho um carrinho popular. Ou o Estado vai intervir e vai dar Ferrari para o Brasil inteiro? Vai dar carro de luxo para o Brasil todo? Não vai. Então, assim, chega a ser engraçado pensar que a solução é importar, trazer de fora. E aí eu concordo com os demais participantes aqui da mesa que acertaram nas suas falas. E em relação ao preço, ao controle, a gente tem que levar em consideração que se o produto sobe o preço, a pessoa ela não compra. É evidente que não adianta a gente tentar interferir de uma forma que tem esse controle de gasto. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que fazer com que o Estado, de alguma forma, subsidie esse empreendedor, esse agricultor, para fazer com que ele se reerga. Porque, de fato, importar aí 1 milhão de toneladas... Tem lugar para colocar isso tudo no Brasil, gente? Não, e aí, se você me permite um complemento, é aí que entra o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. Dinheiro do povo, dinheiro do BNDES para ajudar essas empresas do Rio Grande do Sul. A gente está falando aqui especificamente da questão do arroz, mas tem várias outras áreas impactadas. O Rafa citou aqui, por exemplo, que é um grande produtor de vinhos, o Rio Grande do Sul, a região de Bento Gonçalves, enfim. O BNDES serve para isso, não para fazer Porto e Mariel.